Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E o tema de hoje é um tema assim atual, polêmico e muito interessante. Vamos falar sobre as questões polêmicas da contribuição de associação de moradores. E para isso, estamos aqui Ana Paula e o nosso convidado Silvio Cupertino. Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado, gente. Valeu pelo convite, mais um. Muito bom estar aqui de volta. E, assim, para quem não conhece o Silvio faz parte da AMAD, é especialista em direito condominial, é uma referência aqui na nossa cidade, aqui em Belo Horizonte, apesar que ele atua em Nova Lima, mas ele é uma referência. E o Silvio é um dos primeiros convidados do podcast, então para quem está assistindo esse, quando finalizar vocês voltem, que tem um outro episódio também com o Silvio falando sobre questões polêmicas de condomínio. Silvio, vamos fazer uma introdução desse assunto para quem está nos assistindo, para contextualizar por que ele é tão atual, por que ele é tão polêmico, essa questão da contribuição dos moradores em associação de moradores. Eu realmente tenho que pagar ou eu posso pedir a desassociação? Faz já como nasce aí, né? Esses condomínios de fato, que a gente sabe que a maioria não é realmente condomínio, até para quem não está tão atual no assunto ou que não atua em condomínios, entenda um pouco aí o nosso bate-papo. Vamos lá. Como vocês sabem, eu comecei a atuar com condomínios há 15 anos. E na comarca, o município que eu comecei a atuar, ele já tinha essa característica. E é um município que ficou famoso mesmo, o município da região metropolitana ficou famoso por isso, pelos seus condomínios de luxo, condomínios de casas, tá? E eu vou usar aqui durante esse podcast esse termo condomínios, tá? E eu me permito usar esse nome, vocês vão entender o porquê. Mas enfim, Nova Lima, Lagoa Santa e outros municípios da região metropolitana tiveram essa característica, talvez pela necessidade das pessoas de saírem dos centros urbanos e, ao invés de morarem em apartamentos, buscavam não chácaras, mas imóveis menores, mas com essa característica, né? Geralmente casas. E aí foram criados esses empreendimentos de lotes, tá? Então feitos no formato de loteamentos. E por que não condomínios? Porque até então não, essa lei é relativamente recente, não existia a figura do condomínio de lote. Então o empreendedor que queria desenvolver um empreendimento imobiliário lá, falando de lotes, ele tinha que fazer um loteamento e não criar um condomínio de lotes. Tá? Bom, mas esse formato, mesmo não sendo um condomínio, caiu no gosto das pessoas. E muito porque eles foram organizados como se um condomínio fosse, oferecendo, na maioria das vezes, as mesmas comodidades de um condomínio tradicional de apartamentos, vamos dizer assim. Então a pessoa comprava um lote, construía sua casa e tinha ali uma guarita com cancela, controle de acessos, mais segurança do que um imóvel, um lote em um bairro qualquer, e serviços, jardinagem, enfim, uma gama de benefícios que não só trouxeram grande valorização para esses empreendimentos, mas também fomentaram esse formato e o desenvolvimento cada vez mais desse tipo de empreendimento. Então você tem uma área grande no município que nada mais é que a divisão em loteamentos que as pessoas se organizaram, criaram associações de moradores e vivem ali como se um condomínio fosse. Tá? Então a minha história com essa modalidade de empreendimento começou assim. E eu fui entender quais eram os principais problemas, as principais necessidades desses clientes. E o primeiro deles, obviamente, foi a discussão sobre a obrigatoriedade dessa contribuição ou não. E aí eu digo que nesses 15 anos já passei por situações, inclusive de audiências em ações judiciais, que me fazem ser um pouco radical
em relação a esse tema. E vocês vão entender por quê. E também a gente sabe de alguns condomínios que as pessoas foram pedindo as associações, pedindo para deixarem de ser associados, deixarem de pagar, e com isso foi inviabilizando, porque na própria região de Nova Lima tem condomínios nessa situação. Exatamente. Elisa, já entrando na polêmica, é óbvio que existem pessoas que realmente não querem estar organizados ali como um condomínio. Não quer que o seu imóvel pertença a um coletivo e compartilhar ali direitos e obrigações com outros. Eles querem pura e simplesmente ter um lote, construir a sua residência e morar ali e pronto. Mas esse tempo todo que eu atuo com isso, eu posso dizer que é uma minoria insignificante. Por quê? Todo mundo percebe o benefício que essa organização, que esse formato traz, não só financeiro ao imóvel. Porque valoriza o imóvel. Valoriza segurança, né? É atrativo, óbvio, né? A principal. Diferente. É um imóvel atrativo. Diferente de você comprar uma casa, né, um lote, construir num bairro, né? Normal. É diferente. E mesmo casos em que não existia a associação, e um belo dia alguém teve essa ideia, e aquilo foi sendo desenvolvido ali entre os vizinhos. E se não forem todos, a grande maioria comprou aquela ideia e acabou implantando aquilo. E aí ele fala assim, não, eu não concordo com isso, eu não quero contribuir. Enfim, existem alguns poucos sim que não só discordam, mas que não queriam que aquele negócio acontecesse ali e que não estavam interessados até mesmo nos tais proveitos que a atuação de uma associação ou aquela organização das pessoas poderiam trazer para si e para o seu próprio imóvel. Mas são muito poucos. A grande maioria quer ter o benefício e não quer ter o ônus de contribuir para aquilo. Na minha visão, as pessoas, quando chegam nesse ponto de realmente, assim, pela minha experiência, de pedir para desassociar, de sair de uma associação, muitas vezes é por questões até pessoais, ou que seja com uma diretoria, com a presidência, por não concordarem. Já atuei em casos assim, que a pessoa não concordava com a forma, achava que estava onerando muito ali a coletividade, por questão, uma empresa ou não está fazendo uma pesquisa, mais profunda da empresa de segurança. Então, peraí, aí foi lá, né, eu realmente não concordo com essa administração da forma que está sendo conduzida e quero te associar. Gente mal intencionada, maus gestores, nós vamos ter em qualquer lugar. E numa associação de moradores não seria diferente. Mas em condomínio também isso não é diferente. Sim. Então, mas isso não me permite, não concordando com a administração, com o síndico que foi eleito ali no meu condomínio, ele falar assim, não, vocês estão gerindo isso aqui de forma indevida e eu vou deixar de contribuir. Outras medidas podem e devem ser tomadas em relação aos maus gestores, né, e qualquer outra pessoa mal intencionada. Meios, né, de você revidar, você não precisa desassociar. Eu tenho um ponto de vista diferente de você. E deixar de contribuir, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a bola para a Ana antes. Ana, explica para quem está nos ouvindo a diferença do loteamento, condomínio de lotes, condomínio... Vou tentar fazer uma coisa bem simplista, até porque o objetivo nosso não é aula. Mas assim, o condomínio como um todo, ele poderia ser tanto vertical, que é o que todo mundo conhece, a maioria das pessoas moram, né, nas grandes cidades, e tem horizontal, que quase a gente não vê, não é muito usual, que ele é regido pela 4.591 de 64. Que é a lei de incorporação. Isso. E condomínios. Então, ela possibilita você fazer o formato em condomínio vertical ou horizontal, condomínio de casas. Que aí vai ter como igual tem o seu apartamento ali que tem uma fração ideal, esse condomínio, ao invés da pessoa ter um lote, ela vai ter uma fração ideal dentro daquele empreendimento então, também. Então, nesse caso, as ruas, é área comum e área privada? A área comum, ao invés de ser a piscina, sim, igual tem, né, o jardim, que tem academia, enfim, esses condomínios horizontais, eles vão ter áreas como as ruas, vai ter jardim, onde tem uma sede ali também para
para recreação, como se fosse um clube. Então, esses condomínios têm esse formato. A gente não vê tanto, mas é possível. Eu só não sei, assim, às vezes o Silvio saiba disso, quando que começou a surgir os condomínios de fato, só que pela 6766, que é o parcelamento do solo, como tem em todas as cidades, que é o bairro, você vai, pega uma área e fraciona em lotes. Por lotes. E a maioria dos condomínios que a gente conhece na nossa região aqui são nesse formato, eles nasceram pela 6766, só que o que eles fizeram? Como eles estavam mais afastados, eles fecharam. Então eles têm um formato de um condomínio horizontal, com portaria, cancela, as ruas que são públicas, nesse caso elas estão fechadas, a pessoa só pode adentrar aquele espaço ali com autorização. E aí que começa a grande polêmica. Porque pela lei, mas por essa lei, toda aquela área, quando ela é loteada, ela tem a desafetação. Então aquelas ruas ali são públicas. Então, são públicas. Em tese, entrar. A gente sabe que isso não acontece, até por questão de segurança, tem outros fatores. Sim. Mas acho que tem um caso emblemático em BH, que é do Clube dos Caçadores. Não, e tem também um na Pampulha, que durou muitos anos. Durou muitos anos, que assim, é um condomínio de luxo e que em determinado momento falou, vai abrir, todo mundo vai poder entrar. Então, esses condomínios, que não eram condomínios horizontais, nasceram pela 6766. É um loteamento como qualquer outro loteamento. E por que esses empreendimentos foram implantados como loteamentos e não como condomínios com as casas? Porque as pessoas queriam ter a liberdade até mesmo do que construir, obviamente respeitando a legislação municipal, urbanísticas, mas enfim. Claro. A pessoa não queria comprar uma casa daquele jeito e geralmente esses empreendimentos são feitos com casas parecidas. Né? Então não, a pessoa queria ter uma área para construir a casa dela do jeito que fosse, né? E uma totalmente diferente da outra. Então dessa maneira só poderia ser feito através de loteamento. Senão, antes mesmo da pessoa receber o bem imóvel que ele comprou, a construção já tinha que estar pronta. Tá? Então, fazendo essa distinção, por que não tinha antes? Porque você poderia, sim, como a Ana destacou, ter um condomínio de casas, mas as casas já prontas, e você já sabia que você teria uma fração ideal de uma área composta pelas vias de circulação, às vezes também uma outra área comum de lazer, enfim, mas tudo já pré-definido. Ou um lote, tendo naquele loteamento áreas reservadas, vamos dizer aí, para o uso comum ou não, mas enfim, você tinha uma unidade imobiliária, um lote, você teria toda a liberdade de fazer ali o que bem quisesse, respeitando as leis. Enfim, então foi por isso que esses empreendimentos surgiram, sabe? E por isso que também os empreendedores não queriam incorporar, eles não queriam ter o custo e o risco de construírem, sabe? Era muito mais viável fazer o loteamento. Sim. Por mais que fazer a parte de infraestrutura, vias, coleta de água, esgoto e tal, não sei o quê, tem que entregar pronto e doar para o município, mas você não tem que construir uma casa, você não tem que ter garantia sobre a construção daquela casa. Então, é uma outra modalidade de empreendimento e provavelmente fazer um condomínio, né? Se a gente imaginar horizontal, o custo era muito maior. E assim, mas aí quando a gente viu com a expansão, e principalmente assim, aqui na região metropolitana, principalmente Nova Lima, no início, muita gente comprou aquele lote dentro daquela estrutura ali, né? Com o acesso fechado. Então muita gente compra. E depois veio um boom, durante o boom imobiliário, as pessoas começaram a observar, peraí, isso aqui não é um condomínio, isso aqui é um loteamento, então isso aqui é um bairro. E isso gerou uma discussão aqui, né, pelo menos aqui no nosso âmbito, muito grande. E aí veio essa discussão, e veio uma decisão do STJ, falava que poderia desassociar, e hoje a gente tem, né, uma decisão recente, que é o tema pelo STF. O tema do STF, o 492, que eu acho que não vai está longe de pacificar e resolver a questão, pelo contrário, acho que nós ainda vamos encarar
desse problema. Muitas discussões. Né? E cada empreendimento tem a sua nuance, né? sua peculiaridade. Eu, particularmente, espero que o judiciário, principalmente os juízes de primeiro grau, né, não apliquem essa decisão cegamente, simplesmente pelo precedente. Como eu estou na minoria aqui, mas eu tenho uma decisão aqui do STF, então eu estou, estou mais confortável de não ser. Por mais que você tenha minoria, estou em minoria, mas a decisão maior ainda, a decisão. Em tese, vai ser seguida pelos tribunais, Mas como eu comecei dizendo que eu tenho alguns motivos, às vezes até pessoais não por interesse meu em algum empreendimento, sabe, como investidor, não é isso não, mas por situações que eu vivi, né, como advogado, que me fizeram como pessoa ter essa visão de que vender essa ideia de que você não concorda com aquilo que ninguém pode te obrigar a associar, na verdade, uma forma de você tentar se beneficiar dos serviços ali, eu também concordo. Sabe? Eu tenho alguns casos muito interessantes, um emblemático, inclusive. Eu acho que eu nunca pensei que eu ia brigar numa audiência numa audiência em um processo judicial e a segurança do fórum teve que ser chamada. Você vai contar? Não vai contar. Então deixa eu contar. Conta aí. Eu acho que esse caso ilustra tudo que eu estou querendo dizer para vocês e por que eu defendo tantos. Vamos lá, um empreendimento lá em Nova Lima, como nós sabemos, não existia a lei, então não era possível a constituição de um condomínio de lotes, tá? Então era um loteamento, foi criada uma associação, essa associação oferecia segurança. Gente, um outro detalhe, o município de Nova Lima, para quem não conhece, ele tem uma extensão territorial imensa. Só para vocês terem ideia, pensarem, vamos lá, Alphaville é Nova Lima. Então, pense, próximo a Riacima ali, tem outros empreendimentos conhecidos aqui na MG30. Enfim, para você sair da proximidade de Riacima e chegar lá no Alphaville, você passa por uma rodovia, passa por Belo Horizonte, na região do BH Shopping, sobe, é uma distância, sabe? Então, assim, imagina um município se organizar, até mesmo em questão de segurança pública, ou melhor, se as pessoas não se organizam para a promoção da sua própria segurança e ficam contando só com a segurança pública. A verdade é que é impossível. Mas então, vamos lá. Então, um empreendimento em Nova Lima, não é um condomínio. Vamos chamar de condomínio de fato. Eu chamo de condomínio de fato. De fato. Tá? É um loteamento. Porque as pessoas se organizaram. É um condomínio de fato. É condomínio. Enfim, um proprietário de um lote construiu uma casa e um belo dia ele ajuiza uma ação contra a associação, dizendo que não é obrigado a se manter associado e muito menos contribuir para as despesas da associação. E apresenta uma defesa, mostrando para o juiz todos os benefícios que a associação trazia, inclusive de valorização do imóvel. Ele não contava com um detalhe. Nós temos uma pesquisa tão minuciosa que descobrimos o anúncio de venda da casa dele. Tá? Mas eu guardei isso, eu guardei essa informação. Tive uma audiência de conciliação. Então, eu lá, o presidente da associação, tal, um outro morador que estava ali também, não sei quanto tempo, a pessoa que doava o seu tempo para aquilo. Ele até é concursado do nosso meio, sabe? Não vou falar qual o cargo específico, não, porque aí talvez eu vou entregar qual o empreendimento e as pessoas que estão envolvidas nisso. Mas enfim, pessoa séria, pessoa que estava dedicando seu tempo ali em prol dos vizinhos, da coletividade, tal, não ganhava nada com isso, estava no meio da audiência. E o condômino, lá, vocês vão ver que eu vou falar direto. O condômino, na verdade, o associado que ajuizou a ação, não, mas eu não concordo, tal, não sei o quê, não. Bom, estava devendo 100 mil reais. No meio da audiência, o advogado dele falou assim, não, quer saber? Eu pago 50.
eu viro para o presidente da associação, desculpa, mas você não pode aceitar isso. Por quê? Porque a cota numa associação tem a mesma característica e natureza de uma cota condominial, ou seja, simplesmente rateio de despesa. E renúncia de Todo mundo pagou aquilo, todo mundo contribuiu para a segurança, para todos os outros benefícios que ele teve durante aquele período, e não pode simplesmente aceitar um valor menor porque ele ajuizou essa ação. Não aceita. Eu sei que ele acabou sendo convencido. O presidente da associação acabou sendo convencido e aí fizemos um acordo. O juiz fazendo a ata da audiência. Depois que o negócio já estava sacramentado ali, o autor da ação, o associado, eu falei assim, não, então tá ótimo, eu já vou fazer uma transferência aqui agora, já pago. Acho que depois que ele fez a transferência, ele falou assim, obrigado, eu vendi a casa e o comprador me exigiu a comprovação de quitação com a associação, eu só precisava disso. Então, ou seja, o cara já estava com o imóvel vendido. Quem comprou porque estava ali, porque tinha aquele benefício todo, e não só aquela casa, ele não comprou só a casa, ele comprou estrutura, né? Tudo que envolve. E exigiu dele a comprovação de regularidade com a associação. Elisa, eu confesso que na hora que ele falou isso, na hora que encerrou a audiência. Não tinha encerrado ainda. Entendi. Não. Estávamos ainda na mesa da audiência. Mas ele já tinha pago? Já, fez uma tese ali na hora. Fiz uma tese na hora. Quanto é? 50 mil, tal, tá aqui o comprovante e tal. Enquanto o juiz terminava a ata, as nossas formalidades. E aí ele virou e falou assim, eu só precisava disso. Porque eu vendi a casa e o comprador me exigiu. Eu virei e falei para ele, olha, que bom que o senhor vendeu, porque pessoas como o senhor, a associação não precisa, é melhor pelo distante. Sei que esse cara e o advogado dele achou que eu estava falando como se ele não tivesse condição financeira de estar ali, não era nada disso, era simplesmente pelo comportamento. E para a associação era melhor tê-lo distante, que a gente não precisava de pessoas como ele, foi uma confusão danada. Ele achou que eu estava ofendido. Que como se ele não tivesse condição financeira de estar ali, de ter aquele imóvel, porque também é uma região, mais uma vez, muito valorizada. Então ele levou para esse lado, o advogado dele também, e tentaram até me agredir, chamaram a segurança do fórum, enfim. Eu confesso que desse dia em diante, se eu já tinha a ideia de que as pessoas que faziam isso, faziam para se beneficiar, aquele dia eu tive certeza. Então é por isso que eu brinco que eu sou radical em relação a esse tema. Pode existir sim uma outra pessoa que acha que aquilo não devia existir, que aquilo talvez até lhe prejudique? Pode. Mas eu sinceramente, eu acho que mesmo a pessoa que acha isso, na prática o que ela tem é uma valorização absurda do seu patrimônio. E falar que alguém não quer a valorização do seu patrimônio, aí já é demais. Né? Então, ela pode às vezes não concordar com a gestão, como aquilo é gerido, às vezes com as pessoas que estão à frente daquilo, mas o benefício que aquela organização, que aquela comunidade traz ao seu bem, ao seu imóvel, eu acho que é inquestionável. Tá? Então, esse é um dos exemplos. Vários outros também. Você não comentou sobre o anúncio. Ele anunciou como casa em condomínio fechado? Fiquei curiosa. Pois é. Fizemos essa diligência, né? Procuramos anúncio. Eu tinha certeza que ele estava vendendo. Eu não sabia que ele tinha vendido. Já tinha vendido. Mas o anúncio tinha feito contrato. Mas que ele estava vendendo, eu tinha certeza. Aí busquei e achamos o anúncio. E aí, para minha surpresa, na verdade surpresa nenhuma, como era anúncio, vendo bela casa em condomínio fechado, com todos esses termos. Ele mesmo. Ô Silvia, você esfregou assim o... no seu comentário, enfim. Não, mas e vários outros casos assim, com o imóvel anunciado, e anunciado como condomínio. Os outros nós não chegamos aí nessa situação tão delicada. No meio do processo já fizemos acordo, porque a pessoa vendeu sim, antes mesmo de ter uma sentença ou ter uma audiência, e a coisa se resolveu.
Mas, então, por isso eu falo, esse argumento de que, não... Ninguém é obrigado a se manter associado. Eu não tenho obrigação de contribuir. Sinceramente, os empreendimentos se desenvolvem com aquilo, contratam funcionários e nós sabemos, a associação contrata um funcionário, ela tem que ter a garantia da receita, porque claro. a despesa está lá, o salário dos funcionários todos os meses e outras despesas também que não vão falhar. Então, como uma associação, como uma organização sobreviveria sem saber se esse mês vai arrecadar X ou Y, porque fulano virou e falou assim, não, agora eu não quero mais e pode ser que eu volte depois. Isso também já escutei muito. Não, agora eu não quero, um dia pode ser que eu volte associar. Poxa, não existe isso. Não existe. Então, mais uma vez, a gente tem que analisar isso. A associação já existia, muitas das vezes já existiam antes da pessoa comprar aquilo. Mas eu não sabia, poxa, mas aquela guarita, aquela cancela... Você passou pela guarita. Estava ali, sabe? Então, sinceramente, esses argumentos... É porque a pessoa tem que... Assim, você procura uma característica, porque você poderia comprar uma casa num bairro qualquer. Você procura aquele perfil de imóvel, mais afastado, com segurança, uma casa que às vezes... aquele sonho, né? Meus filhos vão ser criados soltos, então vão ter liberdade. Compra a casa, ele está pegando uma estrutura... E para se manter essa estrutura, a pessoa precisa pagar alguma coisa, não tem como. Então, mora no bairro normal, mas sem estar fechado. Mas então, só para quem está nos escutando, contextualizar, mas qual que foi o entendimento, né? A partir de... conta um pouquinho do tema do STF. O que o STF entendeu, em qual contexto, como isso se aplica, e aí depois a gente entra nas opiniões e nos casos. Bom, o STF, obviamente, se baseou nessa previsão constitucional de que ninguém é obrigado a se associar, mas criou alguns marcos aí. Da lei de condomínio de lotes, por exemplo, e controle de acesso. E aí, para mim, com falta de técnica, tá? O tema fala, se o empreendimento é posterior à lei, há a obrigatoriedade. Se ele é anterior, só se a pessoa assinou um documento se associando. E a gente sabe, mais uma vez, esses empreendimentos foram constituídos há anos. A assessoria jurídica para condomínios e para associação de moradores não é uma coisa antiga. Assim, muitas pessoas, as pessoas geralmente se organizavam ali voluntariamente e não se preocupavam com isso. Então, a grande verdade é o seguinte, nesses empreendimentos mais antigos, se você for exigir a assinatura de um documento, você não vai encontrar. E a verdade é que a pessoa contribuiu por vários anos aquilo e um dia ela vira e fala assim, achem um documento, e com base nessa decisão do STF, nesse tema do STF, assim, então, me mostrem um documento que eu tenha aderido à associação, tenha me associado. E o pior, mas mesmo assim, se tinha o termo de associação, se a gente for pela questão constitucional, teoricamente ele pode através de um documento simples, também falar que não é mais associado. Então, que segurança esses empreendimentos jurídicos, esses empreendimentos teriam? A garantia de contratar um funcionário para contribuir para a segurança daquela pessoa, sendo que amanhã ela pode virar e falar assim, eu não quero contribuir mais. Então, e um outro detalhe também, que eu ouso dizer, uma falta de conhecimento técnico mesmo do tema. Condicionam essa obrigatoriedade ao registro do estatuto da associação no cartório de registro de imóveis. A gente sabe que o único instrumento passível de registro no cartório de registro de imóveis é convenção de condomínio. A associação de moradores ela é uma pessoa jurídica e ela é constituída no cartório de pessoa jurídica. Então,
E muito difícil, por sinal, de se constituir. Verdade. Mas enfim, se eu tinha uma associação, eu tenho uma associação regular, devidamente constituída, e levasse o seu estatuto para o cartório de registro de imóveis, ele não ia registrar. Então, o STF condicionar o registro, então por isso eu falo, talvez a falta de técnica foi, se tivesse falado averbação, poderia dar, mas registro... que a 6.015 não tem nada, não tem menção. Não tem menção. Não tem como. Mas acho que é o 167, gente, eu não sou boa em artigo, tá? Eu acho que o 167 é o 165. O oficial registrador não pode registrar um estatuto de associação. Não. Ele só poderia registrar convenção de condomínio. E assim, eu já atuei em alguns casos envolvendo isso e queria trazer aqui até para entender como vocês pensam. Porque assim, já atuei uma vez por alguns moradores, e aí qual que era a discussão? 2 lotes, e esses lotes tinham sido unificados, então são lotes contíguos, foram unificados e gerou um único lote com uma área maior. Mas só que eram cobrados, ou 3 lotes, tinha um caso, né, porque estava com uma turma grande de condôminos, ou ali de proprietários, e eles argumentavam, mas peraí, na minha casa é uma única casa, é unifamiliar, uma única casa, mas o espaço do lado, e ali no espaço do lado, tem no segundo ou no terceiro, eu crio galinha, eu tenho piscina, eu tenho uma quadra, então não justifica eu pagar 2 ou 3 taxas associativas em relação a isso. E aí, qual foi o argumento? A gente pressionou para levar em consideração o unifamiliar, e aí ali dentro tinha algumas pessoas que fez um puxadinho, meu filho mora ali, então já não era mais tão unifamiliar, fez uma segunda casa, ou uma casa de um caseiro, só que era uma estrutura de uma única casa, uma única entrada, uma única, assim, né, muito delimitado. E aí, qual que foi a pressão? Peraí, ou a gente altera o estatuto, aí eles tinham a carta na manga, ou então vamos pedir para desassociar. Ou desassociamos um lote, mantém um lote. Não com a minha orientação, tá, pessoal? Mas assim... Eu já tive parecido que o condomínio tinha 7 lotes, e aí justamente a discussão era essa, não eram 7 imóveis. Mas vamos pensar pelo outro lado. Da mesma maneira que um condomínio de apartamentos, você vai procurar um imóvel no empreendimento que tem X unidades. De uma hora para outra, alguém compra 10 apartamentos e junta. Juntos, eu tô citando um exemplo. Não, bem exagerado. Vamos falar dois. Tá. Vamos, porque senão pode ficar parecendo um exemplo. Mais comum. Mas eu já vivenciei isso. Uma pessoa comprou 2 apartamentos, juntou. Então, ele não tinha 2 cozinhas, ele tinha uma cozinha só. Sabe? Ele tinha mais quarto, mais sala, tal, porque a área era dobrada. Mas enfim, morava uma família. Como outra família que morava no apartamento mesmo número de moradores, nem tem diferenciação. Ele falou assim, gente, vamos lá, eu moro aqui com a minha família, um casal com 2 filhos, você mora no outro apartamento com um casal com 2 filhos, por que eu vou ter que pagar por 2 apartamentos? Ora, porque o empreendimento foi concebido dessa maneira para que as despesas sejam rateadas entre X condôminos, entre 20 condôminos, entre 20 unidades. Você comprou 2, agora você quer que passe a ser dividido entre 19? Então a lógica é mais ou menos essa. Se eu tenho um empreendimento, uma associação com 100 lotes, alguém resolve comprar 10, tá? E falar assim, ó, eu comprei 10 e agora pelos 10 eu vou pagar só 1. O resto, as outras pessoas vão ter que ratear despesas que não previam. Mas, vamos lá, a razoabilidade tem que prevalecer. Mas aí, se a gente olha a concepção, e aí eu, Elisa, sou da linha favorável, ao contrário de vocês, favorável à decisão do STF, pelo menos esse aqui, o STF tá certo, tá? Porque Vamos ver, o futuro dirá. Nesse caso, por exemplo, do loteamento, o que existia? As pessoas compravam 2, 3 lotes contíguos e unificavam perante a prefeitura. Comum, né? Não,
era o lote unificado. Eu digo o seguinte, era, não foi só uma pessoa. Foram várias. Então, geralmente as pessoas pagavam 2, 3 taxas associativas, 4 taxas, porque tinham 4 lotes, só que aí já tinha unificado na prefeitura e era um lote único. Só que com uma área maior. Sim. E aí, o questionamento para a prefeitura, para a associação foi, então, na prefeitura e na matrícula do imóvel, porque não é condomínio, então não precisava da aprovação dos outros, eu já unifiquei a matrícula, já em vez de ter 3 matrículas, 2 matrículas, eu tenho apenas uma. Então, justifica eu continuar pagando 4 taxas associativas? Não, pois é. Entende? Então, assim, argumento... a concepção, e aí, ok. Só que como tinha um número nesse caso, a gente conseguiu levar em consideração, e aí qual foi o marco? Que apenas os condôminos, o que foi o acordo, né, feito ali, e essa não foi em uma, tá? Porque não foi assim... Óbvio, a primeira reunião teve agressão física, e física mesmo, de cadeira voar, porque foi no hotel e teve realmente. E depois ficou acertado e acordado que a partir do momento que houvesse a unificação formal dos lotes perante a prefeitura, então, assim, desde que formalizado, passaria a ser uma. É razoável. E é aquilo. Numa associação, se já existe essa fragilidade, principalmente diante desse precedente, é óbvio que as pessoas têm que levar isso em consideração e tentarem serem razoáveis. Se a pessoa comprou 2, a utilização é menor, é uma família só, e a pessoa até talvez perdeu valor naquele negócio, naquele imóvel, porque talvez... um único imóvel, por mais que a área seja a mesma, né, ele perde um pouco do valor de mercado. Você tem um lote ou 2 lotes? O preço de um lote maior é o mesmo preço de 2 lotes? Muitas vezes não. Então a pessoa não fez aquilo querendo se beneficiar e tirar vantagem em relação aos outros. Pelo contrário, ela só não se sente, ela se sente injustiçada de ter que contribuir de forma dobrada, sendo que vai ter a mesma fruição que os outros. Então aí a importância, obviamente, nossa, de assessorarmos as associações nos seus estatutos, para prevermos essa situação, tentarmos coibir excessos. Né? Vamos lá, sei lá, se alguém compra metade dos lotes e, na verdade, tem interesses, sei lá... quer pagar uma cor. Quer pagar uma só, o negócio torna-se inviável. Né? Porque os outros vão passar a contribuir em valores bem mais altos. Mas, sendo razoável, eu acho que isso aí não é que a pessoa não possa, né? Mas cada caso tem uma... Pois mas aí se a gente olha, cada caso é um caso, poderia, durante alguns anos, ficou-se essa discussão e ali houve um embate muito grande, né, nesse caso específico, um caso... Houve uma discussão, mas espera aí, então, existem pessoas que geravam um passivo de dívida de alguns condomínios, de algumas taxas associativas sem pagar. Então, eu acho que... E aí? Espera aí, eu vou desassociar, então eu vou continuar, eu não quero usufruir a mais, mas eu vou pedir a desassociação de uma. E isso aconteceu com várias pessoas. Para que eu não fique devendo, eu vou continuar contribuindo, mas eu vou contribuir com uma. Então, pede de um lote, mas do outro não. Isso aconteceu muito. Então, eu acho assim, que tem que ter... E aí, qual que é a diferença? Porque no condomínio, para fazer essa unificação, como do apartamento, teria que ter aprovação. Tem que ter aprovação. Aprovação. No lote não tem. Você teria que ter alteração da convenção, alteração do projeto até na prefeitura. Né? Sim. Ter uma... Você tem que mudar os quadros da INDE. Você muda os quadros da INDE. Unidade maior agora e você vai reduzir a fração ideal dos outros. Na verdade, não somar, não vai mudar. Não vai. Só se tiver alguma outra área aí no meio. Mas assim, nesse caso, ainda assim teria que ter anuência dos condôminos. A estrutura é diferente. Mas é muito comum, como tem de cobertura, de que se acham injustos de ter que pagar mais. O rateio das despesas, ele gera muito conflito. Isso é muito comum. Mas acho que cada um tem... Nós, como operadores, a gente tem que realmente dirimir ali e perceber se é uma pessoa que está realmente usando, vou desassociar para deixar de pagar, para pressionar por alguma razão, porque eu vou vender, porque a grande maioria dos condomínios, de fato, as pessoas têm algum desentendimento, querem mudar dali, e aí agora eu vou desassociar. E aí entra para desassociar, depois vende e resolve tudo.
tudo. Exato. Geralmente é isso que acontece. Geralmente é isso que acontece. Os que se mantêm, eles tentam resolver, como exemplo que você deu aí, que as pessoas chegaram no meio termo. Ah, tá, unificou os 2 lotes, agora é um lote, tá tudo regular, na prefeitura, no cartório. Então tá bom, vamos flexibilizar e não vamos cobrar 2 fotos, vamos cobrar por um lote. Até porque tinham situações dentro desse grupo que tinham pessoas que não estavam regulares. E aí, qual que é? A partir do momento, então, que você regularizar lá, aqui você entra nessa regra. Então, criou-se um critério objetivo. Que tem que ter, não dá para ser... Por isso que a gente não consegue aplicar também cada caso. Se ficar também toda hora, cada caso, cada condomínio a gente vai aplicar de uma forma, dentro do judiciário a gente sabe que a gente não vai conseguir essa solução. Então, assim, tem que ter um critério objetivo, tem que pagar. Ah, eu usufruo de tudo. Você comprou a exemplo do que a gente está falando mais sobre condomínios de fato que são condomínios com uma concepção de condomínio fechado, a pessoa comprou sabendo, então ela não tem nenhum documento escrito. Óbvio que não vai ter. Provavelmente a grande maioria, quando a pessoa compra alguma coisa, a maioria não lê os contratos, a gente sabe disso. Eles são tão mais felizes pela compra do que vai ficar lendo tudo que está ali. Então a gente sabe muito bem que se aderiu a alguma cláusula ali, depois ele vira e fala, eu nem sabia, contrato é de adesão. Então tem muita discussão. Eu acho que a questão mais é moral. Você usufrui tudo dessa estrutura? Você comprou com essa concepção? Sua intenção era essa? Você procurou esse tipo de empreendimento? Então agora você fala, agora eu não quero mais. Por causa que agora eu não concordo com quem está na presidência da associação. E aí deixar de associar por causa do empreendimento, sendo que você tem o benefício da valorização do imóvel. Olha o outro caso que eu tenho, que eu vou convencer a Elisa. Mais uma vez, um outro empreendimento de luxo. E nesse tem um benefício de existir. O empreendimento foi feito com os lotes e uma área grande foi construído um clube. E aí o próprio empreendedor, ao construir o clube, vinculou aquela área à associação, tá? Eu acho que eu conheço isso. Então, aquela área do clube, né, e todas as suas benfeitorias ali são da associação, tá? Tudo bem. Uma pessoa, proprietária de um lote, um belo dia vira e fala assim, eu não quero me manter associado, manda uma carta para a associação, tá? Por quê? É o que eu estou falando, pode ser coincidência, Elisa, mas por quê? Estava com o imóvel à venda e durante aquele período ali, até conseguir vender, eu falei, não quero ter essa despesa. Né? Então, mandou a carta para se desassociar, ameaçou a associação, que se permitisse a cobrança em nome dele, iria ajuizar uma ação, a associação não aceitou, ele ajuizou a ação. Tá? No meio tempo, ele vendeu a casa. Só que, diferente de um imóvel em um condomínio de apartamentos, o cartório, para fazer a escritura, não exigiu comprovante de quitação de condomínio, muito menos o registro, né, o registro de imóveis fez qualquer exigência também. O documento sei que foi vendido, registrado. Ótimo. O processo continuou em nome daquela pessoa que nem mais era proprietário do imóvel. Tá? O comprador, e agora o novo proprietário, queria usufruir do clube e a gente sabe que comprou ali por essa razão também por causa desse clube. Sim. Sabe? Mas, enfim, e aí? O proprietário antigo notificou a associação querendo se desassociar, dizendo que não era mais associado, deixou de pagar várias taxas enquanto ele ainda era proprietário, vendeu, uma outra pessoa entrou no seu lugar, e aí? Ele não contribuiu durante aquele período todo para a manutenção do clube, por exemplo. Deixou ali uma conta sem pagar, outras pessoas pagaram por ele. A associação vai exigir do novo proprietário a quitação disso. Mas não tem caráter próprio terreno. Pois é, mas então... Não tem, não ótimo, tem caráter. Então, ótimo. Então, não está ligado ao imóvel. Eu te provoquei... É a associação de moradores. Eu te provoquei para você falar justamente isso, tá? Falei. Então tudo bem. Não tem natureza, próprio terreno. Tudo bem. Mas, então, ele se desassociou. Aquela cota que era vinculada àquele imóvel deixou de existir. Tá? Não?
vamos lá. Não. Vamos lá. Mas quando você funda pela concepção da associação, você não cria 100 cotas ou 150 cotas, ou você não cria tanto que você pode mudar o número de cotas, não é isso? Mas vamos lá. Nós temos um clube. Não é. Ó, nós temos um clube. O clube da associação pode ser frequentado pelos seus associados. Quem são os associados? Quem adquire a condição de... Quem compra a cota. Quem compra o lote, com isso, tem o direito de frequentar o clube. Uma pessoa deixa de pagar e fala que não é mais associado. Além de deixar de pagar, pede para se desassociar. Ou seja, o direito de frequentar aquele clube deixa de existir. Concorda? Concordo, E com aí, essa pessoa. Pois é. E aí, vamos supor que nós 3 bancamos um clube. Você fala que não quer mais ser associada e com isso o não antigo contribuir. proprietário. Calma, você é a proprietária. E eu vendo. Você é a proprietária. Tá. Vai vender. Você parou de pagar. Eu e a Ana simplesmente tivemos que passar a arcar com uma despesa que era dividida com você. Tá? Aí você vende para Larissa o seu imóvel. A Larissa vira e fala assim: oi gente, tudo bem? Eu comprei o imóvel da Elisa e eu quero frequentar o clube. Eu e a Ana vamos responder assim: não, o imóvel que você comprou perdeu o direito de frequentar o clube. Mas por quê? Porque não contribuía e falou que não era associado, o clube é da associação, como é que você vai usar agora? Mas Silvio, existe uma ação de cobrança, existe uma ação para retornar o valor para o clube. Agora, se a gente olha no sentido de manter o local e manter aquilo ali, quem está entrando poderia entrar. O novo, a Larissa, poderia se associar. Poderia. Eu entendo que Só sim. comprar a cota pagando o débito do... Não precisa pagar o débito do débito, você vai cobrar da Elisa. Você vai cobrar da Elisa. Nos obriga, Mas não é uma sessão, Silvio, não é uma sessão de cotas, não é ceder cotas. O que obrigaria a gente a te aceitar? Aceitar a Larissa. A concepção que vocês querem não é que o serviço continue a funcionar? Sim, mas há um débito. Mas o débito você vai cobrar do titular. Quem é ação de cobrança? Legalmente. Ai, mas você tá com dinheiro no bolso, Silvio. Legalmente ele me fala que obrigada a se manter associado. Quando a gente foi construir o clube, nós combinamos que a despesa ia ser rateada em todo mundo. Só que aí, tá, ok. Então vamos lá. O que eu, Elisa, eu acho que tem que ser aplicado. Vai depender muito do que está no contrato no contrato de compra e venda. Na hora que eu vendo para a Larissa, se consta a cláusula que eu vou aderir, a Larissa já comprou sabendo. Agora, se não, eu não entendo como que uma pessoa tá... Porque não tá na matrícula do imóvel, não consta isso na matrícula do imóvel. Então, é o que você falou, o próprio cartório, na hora de lavrar a escritura, não exigiu o comprovante de quitação. Mas, por exemplo, a pessoa que adquiriu a Larissa, ela comprou entendendo que ela ia usufruir do clube também, que é a concepção que todo mundo que mora naquele condomínio usufrui. Para a pessoa é uma surpresa ela não poder utilizar. Por quê? Porque você falou que não queria mais se manter associada. E é um direito seu. Mas a pessoa mas ela, como nova proprietária, está começando do zero, ela pode sim se associar. Beleza, e aí mas a gente tem que aceitar. Mas vamos lá. Mas aí eu não concordo do débito vir para ela. Se a natureza da obrigação é pessoal e não real. O problema é esse. Se eu não quiser te admitir na associação, não admito. Eu não te admito. Ou então, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é que você... Que o serviço continue funcionando. Mas eu vou virar para você e falar assim: Elisa, infelizmente, quem te vendeu o imóvel deixou um débito. Então, ou você paga, ou então eu não vou te admitir. Gente, eu continuo não concordando. Mas não tem como. Ana, mas... Aí por que, por exemplo, eu e o Silvio vai arcar, sei lá, isso aí ficou 1 ano, a pessoa ficou com a casa à venda aí 1 ano e meio. E aí a gente pagando todas as despesas e agora volta, aí a gente vai ratear por 3. E esse prejuízo, a gente não tem como cobrar da pessoa. Não, já tá com ação de cobrança, Ana. Não, ela já se associou. A pessoa não tem mais... Ela vai ter esse argumento. Eu notifiquei, não sou obrigada. Mas o próprio Silvio trouxe o argumento aqui. É um direito pessoal, não é um direito real.
Entende? Eu acho que existem concepções. A partir do momento que é um loteamento, e aí é pela estruturação, não é obrigatório, Ana. Letra da lei. A questão é mais moral. Você usufrui, você comprou naquela concepção, aí você Beleza. está usando de uma brecha, Tá. e você não é obrigado a se manter associado, você tem todos os benefícios, e você agora não quer mais se manter associado. A pessoa... E o que a gente vê é que as pessoas... E nesse caso, peraí. Uma casa num condomínio fechado é diferente de uma casa num É, mas ok, então nesse caso do clube aqui, a casa está vazia, a pessoa também não está usufruindo, tá? Aí entende qual que é, se utiliza dessa de utilização ou não? Outra tese, que não é por uso, não é pela propriedade. Mas aí, vai pensar diferente. Pois é, Ana, mas você mesma está argumentando que é mais de uso. Ela mesma estava argumentando que era mais de moral, de utilizar. Serviços, é porque ela usa da portaria, ela não entra lá, não fica feliz, tranquila, porque tem um porteiro, porque tá cheio de segurança lá. Gente, olha, eu acho que nesse caso aqui o STF tá certo, sim. Acho que a decisão é muito boa, por sinal. Nossa. Eu não advogo eu já advoguei, inclusive, para condômino, mas é um caso um pouco diferente. Na realidade, ele nunca tinha sido cobrado e foram cobrar, e aí realmente ele nunca participou da associação. Eu já defendi uma causa assim, mas a gente, como advogado, a gente defende várias outras teses, mas assim, a gente tem o nosso posicionamento. Eu, particularmente, acredito que quando você compra um imóvel com essa concepção, você tem que ratear aquelas despesas. Olha, você falar que não vai ratear, porque você não é obrigado a se manter associado, porque a Constituição permite, tudo bem, a Constituição permite, mas o formato ali é de um condomínio fechado. A gente sabe que, de fato, a situação fática é outra. Aí você está aproveitando porque esse condomínio, de fato, nasceu pela 6766, mas ele tem uma estrutura todinha de um condomínio, de lotes fechados, todinho. Aí é uma questão de que você está negando a existência da situação fática. Tudo bem se a pessoa consegue ficar usufruindo tudo e todo mundo pagando a conta. Eu e a Ana concordamos e eu vou agora tentar... Não, inclusive eu já até perdi uma ação, assim, bem antes, tá? Já perdi uma ação de desassociação. Não, mas aí tá, meu principal objetivo aqui não é simplesmente te convencer. É que realmente você se convença. E eu vou então agora tentar resumir alguns pontos, tá? Que eu acho que mostrar por que eu acho realmente que esse tema não deve ser aplicado de forma indiscriminada. Ou seja, todas as ações que em que se discute contribuição de associação têm que ser julgadas de acordo. Contra a associação. Entendi. Por quê? Pode parecer não tão importante para nós, operadores do direito, mas é assim. Como eu disse, já existem muitos municípios em que a organização socioeconômica é feita em torno desses empreendimentos. Tá? São milhares de empregos gerados, valorização imobiliária também girando a economia do município com recolhimento de ITBI, IPTU, daí vai. Então, chegar no município como Nova Lima, como Lagoa Santa, como talvez Esmeraldas, não sei, falar assim, bom, agora todos os empreendimentos que nós temos aqui, as pessoas contribuem se quiserem, se associam, se desassociam, pronto. Olha o impacto socioeconômico que isso vai trazer para aquela região. Pois é, Silvio, mas aí eu deixei muito claro aqui que eu até tenho esse posicionamento, mas desde que... E aí, quem está fazendo essa concepção tem que pensar muito nos primeiros contratos de compra e venda, se tem aquela cláusula obrigando o primeiro proprietário a, na hora que for vender o lote, constar isso e aderir ao estatuto. Aí, se tem essa adesão ao estatuto, ok. Eu esqueci de fazer... Mas o que a gente viu foram que várias pessoas foram pegas de surpresa, descobriram que, na verdade, não era um loteamento, inclusive teve lugar que manda abrir a porteira, peraí, tem que abrir o acesso, isso a gente viu muito, inclusive em Nova Lima, aqui em Belo Horizonte, e a Ana contou do caso emblemático, mas a gente teve vários outros, manda abrir aqui, abre o acesso, não tem esse controle mais, peraí, eu adquiri o quê?
Então, as pessoas foram pegas muito de surpresa, tanto que surge a lei do condomínio de lotes. Exato. Eu esqueci de fazer essa tem parte. que ter esse do loteador, na hora que vai fazer, inserir desde o início ali essa situação de adesão. Mas se Aí não... nós concordamos Sim. 100%. Sim. Se são Sim. empreendimentos novos Sim. e posteriores à lei, não tem nem discutir. Não tem discussão. Se um empreendedor com a possibilidade legal de fazer um condomínio de lote, fazer um loteamento com controle de acesso, não tomou os cuidados para, né, de efetivar aquilo naquele empreendimento, aí é até a responsabilidade dele. De talvez vender uma coisa para alguém, sendo que ele não tomou aqueles cuidados que deveriam tomar, então, inclusive na lei que a legislação já lhe permitiria. O grande problema, a verdade é que é um volume enorme, são empreendimentos de 1950, 1960. Então, querer que isso que nós estamos falando agora, depois da lei, tivesse sido feito, não tem jeito. E aí, nós estamos falando, sei lá, eu vou chutar, tá? Mas eu imagino que em Nova Lima... Deve ter sido em 80, né? Em 80, 60 a 80. Então, 99% dos empreendimentos de Nova Lima são dessa época. E as pessoas se organizaram desde então dessa maneira. Virar o STF, falar assim, a partir de hoje, cada um paga se quiser. Então não, pode parecer até mesmo apelativo, mas mais uma vez, eu vivo isso. Grande parte das pessoas do município trabalham nesse condomínio. Muita gente. Vigia, e se não forem empregos diretos, são também pessoas que trabalham naquelas casas, prestam serviço, jardineiro, diarista e tal. Se aqueles empreendimentos forem tratados dessa maneira e com essa insegurança de que hoje eu arrecado, amanhã eu não arrecado mais, mês que vem eu não arrecado mais, isso é um problema muito grave, socioeconômico para aquela cidade. Nós vamos ter que, por exemplo, ou nós, vamos ter que sugerir aos nossos clientes, associações, que, não contrate funcionários, não registre funcionários. Porque amanhã você não pode, você pode garantir. Às vezes nem para rescisão você não vai ter. Então, e aí? Você não tem receita. Mas a partir agora, por exemplo, ok, para os mais antigos, mas os mais antigos poderiam, quem está realmente com esse intuito e essa intenção de ficar associado, de ficar e se manter associado, poderia ter ratificado aquele estatuto. Não, pois é. Mas Inclusive pode ser feito isso. E aí, a partir do momento que ele adere diretamente, aí ele não pode se associar. E esse é o meu posicionamento. Peraí, ele não pode se desassociar? Desassociar. Não pode, desculpa, desassociar. Ótimo. Porque o grande problema é que a maioria paga por anos e depois fala que não quer mais. Que como eu tenho o direito constitucional de me manter associado ou não, amanhã eu falo que eu não quero ser associado mais. Então, uma associação pode receber uma cartinha de desassociação de 1 hoje, de 3 amanhã, de 4, e daí vai, e aí? Ou, não, eu saí, agora eu quero voltar. Depois eu quero voltar, entendo. Como uma associação se organiza, como paga as suas despesas, como contrata funcionários, como realmente mobiliza. Pois e assim, há alguns anos atrás a gente teve uma decisão do STJ que vinha nesse sentido. Peraí, não existe um documento, nada assinado que essa pessoa efetivamente se associou. Então, a partir do momento que há essa associação formal e ali as associações... Peraí, quem está aqui conosco? A partir do momento que fez, aí já não desassocia mais. Mas tem gente que nunca assinou realmente associando, só comprou. Pois é. Mas sabe Mas aí tem uma tese interessante. Quem que paga essa estrutura toda? Uma pessoa, eu não sabia isso aqui, quem que pagava? Sobre a falta, Ana, mas aí a partir do momento... Sobre a falta do documento, eu estou me associando à associação e tal, tem uma tese que eu realmente espero que prevaleça, que é da associação tácita. Por quê? Mais uma vez, em 1960 as pessoas se organizaram ali, criaram uma associação e tal.
mas não tomaram o cuidado de colocar no papel e falar assim, Elisa, assina esse documento. As coisas foram acontecendo e a Elisa contribuiu por anos com aquela associação, ou melhor, por esse período todo. Você não ia contribuir com uma coisa, eu paguei sem querer, não sabia que eu estava pagando um mês, 2 meses. Não, Silvio, não é isso. Não é isso, não. Mas enfim, mas teve muita gente que foi surpreendida achando que era um loteamento, que era um condomínio, e na verdade é um loteamento. Não, claro. Então vamos lá. Existe uma parcela que eu acho que é até irrelevante de pessoas que compraram um lote achando que estavam comprando um lote num bairro, a associação foi constituída depois, ele não queria aquilo lá. Essa pessoa demonstrando isso, eu concordo. Ela tem total direito de não tem que ficar associada. A concepção era diferente quando ela comprou. Exato, nós só não podemos colocar no mesmo balaio a pessoa que, comprou já sabendo que quer aquilo, que usufrui daquilo, escolheu por isso, escolheu aquilo, se beneficia da valorização, enfim, para um dia virar e falar assim, agora eu não quero contribuir mais porque o meu direito de associação, o meu livre direito de associação, sabe? Ou porque eu não assinei um documento falando que eu sou associado. É isso que, sinceramente, eu espero que os nossos juízes de primeiro grau façam essa reflexão. Façam. A juíza que agora até esqueci o nome dela, acho que foi até a doutora Larissa que levou para o Congresso, ela falou muito do consequencialismo das decisões judiciais. Ou seja, não é só decidir com base no que está ali na lei. Quais são as consequências que a minha decisão como juiz vai trazer. Então, vamos lá, eu não estou sendo radical. Uma decisão dessa, ou a sua repetição, numa comarca como Nova Lima, como Lagoa Santa, causa uma consequência socioeconômica absurda para aquilo. Então, o juiz tem sim que ter a noção da consequência que aquela sua decisão vai ter. Tá? Então é isso. Eu sinceramente espero que esse tema não seja aplicado cegamente pelos juízes, principalmente de primeiro grau. Daqueles que estão ali naquela comarca, que sabem a realidade dos empreendimentos, sabem a realidade até das pessoas e desse perfil que eu estou te dizendo, de pessoas que no fundo querem ter aquele benefício, só não querem contribuir. Tá? E somente em casos isolados ou demonstrando algum exagero da associação. Aí sim, tudo bem. Isso é difícil também. E aí é por isso que eu falo, brinquei numa frase que a associação de morador não é milícia. Nós estamos falando de pessoas sérias, que contribuem ali e dedicam seu tempo em prol de todos, como é no condomínio. E na maioria das vezes de forma não onerosa, ou seja, não recebem nada para aquilo e então tem que ser tratados dessa maneira. Desmerecer quem está à frente de uma associação ou fazer qualquer menção a alguma atitude impositiva é um absurdo, nós não podemos deixar que isso aconteça. Tá? E, mais uma vez, exigir que estatuto de associação esteja registrado em cartório de registro de imóveis é outro absurdo, porque não existia essa possibilidade. Isso não. Não, o que está acontecendo hoje, Ana, é o seguinte, eu até brinquei que lá em Nova Lima eu dei essa notícia ao oficial registrador da comarca, eu falei assim, não, você tem, olha aqui, você sabia que o STF te possibilitou registrar estatuto de associação agora? O quê? Ele não estava acompanhando o julgamento desse processo. Eu falei, não, pois olha aqui, lê, registro de estatuto, você pode registrar agora. Aproveite, beleza. Mas então, eu tenho um estatuto, uma associação constituída há anos, hoje, ou melhor, depois do tema 492, eu posso levá-lo ao cartório de registro de imóveis e ele vai registrar. Se eu fizesse isso antes, ele não ia registrar. Então, o STF ou qualquer juiz condicionar a existência desse registro para a obrigatoriedade de pagamento não deve
prevalecer. A outra coisa, mais uma vez, a lei de condomínio de lote e loteamento com controle de acesso, ela simplesmente trouxe a possibilidade de empreendimentos serem desenvolvidos com aquela característica. Não é ela que cria ou que fala que pode existir associação de moradores ou não. As associações já existem há anos. Então, considerar a lei como marco temporal também. Depois da lei, as associações são regulares. Antes da lei, as associações são irregulares. Também, isso é uma coisa que, sinceramente, eu espero que não seja replicada pelos juízes, principalmente de primeira instância. Tomara. Bem, é um tema polêmico. Demais. Não, então. Chegar Não, mas vale reflexão. Vale reflexão, com certeza. Né, para todos os associados, quem estiver nos ouvindo aí. Exatamente. Deixe nos comentários qual que é o seu posicionamento. Que cada um pensa. Exatamente. Silvio, vamos encaminhando para o final. Realmente, eu vou refletir alguns pontos. É óbvio, né? Vou refletir, porque eu vinha muito da ideia de que, ponto, não é a associação e pode se associar, desde que não tenha esse histórico de assinaturas e de realmente desse caráter ali de adesão. Mas a gente tem feito 2 perguntas para todo mundo que tem passado por aqui, todos os nossos convidados. E engraçado que no podcast anterior do Silvio não foi essa parte, porque na verdade nós tivemos uma falha de gravação, então não foi isso. Então a gente vai fazer para o Silvio, não tem na anterior. Tem 2 perguntas que a gente tem feito para todo mundo que tem passado por aqui. Primeiro é o seguinte, Silvio, qual que é aquela frase que você tem? Apesar que o Silvio, né, a gente encontra com ele, é sempre o mesmo humor, o mesmo... sempre a mesma linear. coisa. Não, Silvio. Tentou, pelo menos tentativa. E assim, qual que é aquela frase que realmente que você tem, ou que você te motiva, ou que você tem como lema de vida, é uma frase que realmente ali você tenta se guiar por ela? Na verdade, não é nem frase, é comportamento. E você vai me perguntar sobre o livro, né? Eu vou falar mais uma vez de comunicação não violenta. E, principalmente trabalhando com condomínio, a gente percebe a importância da comunicação entre as pessoas e que a violência, até mesmo verbalizada, as consequências que a violência verbalizada trazem na vida das pessoas. Então, eu acho que uma grande característica ou uma qualidade que a gente deve buscar é se comunicar de forma não violenta. E aí tem aquele livro, né, que eu, desculpa até esqueci o autor, comunicação. de comunicação não violenta. Mas enfim, eu acho que sentados numa mesa, hoje aqui a gente às vezes não, e naturalmente a gente se exaltou. Mas a gente está entre colegas. Não é nem isso, mas com respeito e não de forma violenta jamais. Então, sente numa mesa, saiba conversar, respeite a pessoa com quem você está conversando e se policie para não aparentar ser violento. E assim, ainda mais a gente que atua com condomínio, né? E eu acho isso muito importante, porque a postura do Silvio é essa o tempo todo. Ali dentro de uma assembleia de condomínio, vários colegas, inclusive eu já vi falando, já atuei com o Silvio. O Silvio realmente, já vi lives isso na MAD, você falando, peraí, condômino ou algum síndico tentou desrespeitar uma advogada e eu intervi, não é porque é o meu cliente que eu vou aceitar tudo aquilo. Então, eu acho que tem que ter muito essa postura também dessa comunicação e eu acho que o Silvio é um exemplo disso. A gente estava conversando aqui antes do podcast e eu acho muito, é uma frase que inclusive é a minha frase de vida, que a gente é o resultado das pessoas que a gente mais convive, e aí eu levo a 5. A Ana é uma delas, mas o Silvio também, porque a gente convive muito, eu aprendo muito com você, e eu acho isso muito, que me fez também mudar uma figura muito grande ali de atuação de condomínio, em ouvir mais, porque eu não sou muito, tá? Não sou de ouvir mais, de ter mais esse jogo de cintura dentro de condomínio. Então, aprendo muito com você, Silvio. Eu fico lisonjeado de ouvir isso, de pessoas como vocês, e eu aprendi com exemplos negativos dos outros. Eu vi que pessoas que não ou se comunicavam de forma violenta, achando que alcançariam seus objetivos, com aquilo, com a violência, com a truculência, na verdade perderam muito.
Então também aí sim a parte da inteligência humana de saber, deixa eu aprender com o erro dos outros, né, para não ter que aprender só com os meus. Nós vamos aprender muito com os nossos, mas tentar usar aí os erros dos outros para... É uma sabedoria, você aprender com o erro das pessoas. Exatamente. E aplicar, é muito mais, porque você não precisa errar para sentir aquela situação. Ô Silvio, já que você antecipou o livro, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Claro. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. E o que você tem escutado? O que você tem ouvido de podcast? O que você tem assistido? Conta um pouquinho aí pra gente. Não, é obrigado. Mas assim, de interessante, que seja de crescimento profissional, desenvolvimento profissional, mas pessoal. O que você tem? Meus amigos de infância, se nos ouvirem, vão rir, sabe? Vão criticar. Mas eu não vou ter vergonha de falar isso não. Vocês conhecem um médico de São Paulo, chama Paulo Musi? Já ouviram? Eu tenho assistido muita coisa dele. Tenho. Pois é. Então, eu não sou médico e não estou aqui para avaliá-lo como médico. Posso dizer qual foi a influência que ouvir essas pessoas, esse podcast, essas coisas trouxeram para a minha vida. Esse cara me ajudou a sair de uma zona de conforto, não só no aspecto... Ele é fisiculturista, mas é médico. Mas ele fala muito de disciplina, né? Exato. E é um cara, profissionalmente, ele é médico, tem seu consultório, e a história que eu ouvi, né, ele não é história, não, acho que tem 4 anos de agenda já lotada, sabe? E é um cara fortão, que quem olha pro cara acha que, poxa, é aquele... Vive na academia, não estuda, não sabe falar, não sei o quê, mas enfim, o cara é de uma inteligência. E o que mais me impressiona nele é exatamente esse controle, sabe? Poderia ser um cara, até mesmo pela aparência física, truculento. Você escuta o cara falar, sempre calmo. Enfim. Então, eu tô brincando, meus amigos vão rir, porque vão falar, quem julgar Paulo Musi ali na internet, principalmente que a maioria não conhece, olha aí, olha lá, olha o marombeiro, o Silvio agora tá seguindo o marombeiro e tal. Mas eu acho que é uma pessoa que vale a pena conhecer. Ele faz lives diárias na bicicleta. Exatamente. E mais uma vez você vai falar, o cara tá falando de academia. Não. Ele, porque assim, geralmente esses de negócio, de empreendedorismo, eles convida e todos os outros convidam. Então eu assisti ele em todos, assim, todos foram convidando. O Caio Carneiro, o Joel J, todos foram convidando e ele tá em todos, assim, sempre falando muito de alta performance, mas com disciplina, de empreendedorismo, mas sempre pro lado de disciplina. Peraí, a gente consegue. Ele faz as lives às 6 horas da manhã. Aí você vai falar assim, o cara faz uma ou outra. Não, todo dia. Em cima da bicicletinha dele lá, porque ele fala assim, é a hora de também aproveitar e fazer meu cardio. Ou seja, o cara mostra que a persistência, a rotina é muito importante. Aí ele fala muito sobre rotina. Às vezes a gente tem a tendência de falar assim, eu não gosto de rotina, eu não quero ter rotina, eu quero ter liberdade. Bom, mas a rotina é fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade. Pode ser até uma rotina um pouco fora do comum, mas ela tem que existir. Mas enfim. Então, muito bom. Olha. Vamos assistir mais. Vou parar para ouvir mais. Silvio, muito obrigada. Queria te agradecer, assim, sempre a disponibilidade. Sempre que a gente chama, Silvio, vem aqui na MAD, Silvio faz isso. Silvio está sempre disponível. Você faz parte de tudo dessa construção da MAD, né, Ana? Desde o primeiro momento, desde quando a gente veio sendo eleitas. Então, o Silvio faz parte disso. Eu acho que tudo que a gente tem visto a MAD construindo tem uma grande parcela sua e te agradecer. E não vou nem despedir, porque a gente está sempre juntos. A teoria da reação, né? Vocês sempre foram muito generosas comigo e se eu não retribuísse dessa maneira, eu estaria errado. Então, eu que agradeço por toda a generosidade de vocês
E espero ter contribuído de alguma maneira. Não, com certeza. Olha, eu tô pensando, vou refletir. Próxima vez que a gente... Já plantou uma sementinha na cabeça dela ali, já tá ótimo. Já valeu. Já. Então é isso, né? Ana, nós temos um novo episódio quando? Todas as quartas, ao meio-dia, YouTube e Spotify. Exatamente. Então curte o canal, não, siga o canal, curta esse vídeo e é isso. É isso mesmo, Samuel? Encaminho para as pessoas. Silvio, muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.